Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar promovido pelo Sistema OSENG com o tema DREX, o real no ambiente digital. Meu nome é Lúcio Faria, sou sócio administrador da LC Faria Consultoria Empresarial, sou mais conhecido por ter sido servidor do Banco Central, aqui em Belo Horizonte, também por ter sido diretor executivo do FGCOP. Eu terei o prazer e a honra de ser o mediador desse webinar com um tema tão relevante. É uma satisfação recebê-los em mais uma iniciativa do Sistema OSENG, com a proposta de orientar as cooperativas sobre a nova moeda digital que será lançada em breve pelo Banco Central. Vamos entender aqui o que é e como ela afetará nossas transações no dia a dia. O Banco Central tem se dedicado cada vez mais à regulamentação e à criação de meios e sistemas para favorecer a população, propiciando mais cidadania financeira, inclusão financeira, redução de custos e ampliação da concorrência. Como é o caso do Pix, que já é um sucesso como principal meio de pagamento, premiado inclusive no exterior, e o Open Finance, projeto em andamento. Agora é a vez do DREX. Dando início à nossa programação, convidamos Aristides Andrade, chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central. Para perguntas, solicitamos, por gentileza, que seja utilizado o chat para participação ao final das apresentações e os palestrantes irão responder. Aristides, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo o sistema da OSENG pelo convite, né, por estar aqui compartilhando, conversando um pouco mais sobre a iniciativa do DREX, né, que é o nosso desenvolvimento do que chamamos Central Bank Digital Currency, ou moedas digitais emitidas por bancos centrais. E aqui a gente vai compartilhar um pouquinho do que é isso aí. Assim, como o Lúcio bem falou, né, nós temos hoje um sistema de pagamentos instantâneos, né, que é o Pix, que é uma rede acessível, né, que ele causou um impacto em termos de inclusão financeira bastante importante. E aqui por que eu vou colocar esse contexto? Porque quando a gente fala de moedas digitais de bancos centrais, no mundo afora, ele não tem uma clara definição mundial sobre o que é esse conceito. Diz que moeda digital de banco central é um formato de dinheiro de banco central diferente de reservas bancárias. Então, ele não diz o que é, ele diz o que não é. Então, muitos bancos centrais, quando você lê sobre o tema, têm utilizado essa definição, essa tecnologia, para diferentes casos de uso. E um deles, e aqui eu cito principalmente o caso da China, Suécia, tem olhado moedas digitais do Banco Central como um substituto do papel moeda, para a criação de um sistema de pagamento de varejo amplamente acessível à população. Não é o nosso caso, né? Para esse caso, nós já temos o Pix, que como o Lúcio citou, foi um sucesso, causou impacto positivo extremamente relevante em termos de inclusão financeira. Devido ao Pix, mais de 50 milhões de brasileiros puderam realizar sua primeira transferência bancária digital. Recentemente saiu um relatório que o Brasil saiu da 38ª posição para a 21ª posição no ranking de inclusão financeira, né? E essa subida de 17 posições é citada explicitamente que foi devido principalmente ao Pix. Então, para esse primeiro passo, o Pix atende. E quando a gente olha as outras iniciativas, principalmente o Open Finance e o DREX, qual é o enfoque dele? O enfoque dele é a promoção da inclusão financeira nos outros serviços, que quer dizer crédito, investimento, seguros, assim por diante. O DREX, na verdade, a moeda digital do Banco Central, que a gente está colocando é criando uma nova plataforma, uma nova infraestrutura, uma outra tecnologia, que é a tecnologia mesmo utilizada nesse mundo cripto, de forma a propiciar que os agentes regulados, os agentes autorizados pelo Banco Central, possam se utilizar dessa infraestrutura tecnológica para desenvolver novos modelos de negócios mais baratos e tornar esses outros serviços financeiros bem mais acessíveis à população, reduzindo custos através de possibilidades de maior eficiência, como smart contracts e programabilidade. Esse é o foco, esse é o principal drive da iniciativa do DREX. E quais são as diretrizes que o Banco Central soltou sobre o DREX? Primeiramente, é focado nesse desenvolvimento de modelos inovadores. Esse é o enfoque do DREX, é uma plataforma para desenvolver novos modelos de negócio. O DREX, ele não é uma outra moeda, ele é o real digital, nossa moeda fiduciária, em um outro formato,
né? Nós temos o real digital, o nosso real já digital, no formato de reservas bancárias, na conta SPI, em um formato tecnológico específico. O que a gente está criando é esse mesmo real tecnológico, mesma definição, só que em um outro formato. Mas por quê? Porque esse outro formato, essa outra tecnologia, abre possibilidade para o desenvolvimento de novos serviços financeiros, com maior eficiência, com maior programabilidade. E diferente do mundo cripto, que é um mundo aberto, que uma terra selvagem, como costumo dizer, a ideia é que seja uma infraestrutura provida e regulada pelo Banco Central, trazendo segurança jurídica aos processos que estarão sendo desenvolvidos. E aí a principal questão, e principalmente que os mecanismos, que eu vou falar mais à frente, explorar, de privacidade, estejam aderentes à lei de sigilo bancário, aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados, mas, ao mesmo tempo, equilíbrio com os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo, que hoje estão consolidados em nosso sistema. Esse é um grande desafio que eu vou explorar mais à frente. Diferente do mundo cripto. Mas no mundo cripto eu não sei quem tem privacidade. Não, não tem privacidade. O que eu chamo lá tem anonimato. Por exemplo, o Márcio trabalha lá no mundo cripto, ele tem uma carteirinha digital, o código lá é 1235. Então, ninguém sabe que o Márcio tem essa carteirinha, então ele está lá com anonimato. Mas uma vez que você consiga saber que a carteirinha é 1235, por exemplo, um dia o Márcio faz uma transação para mim, me transfere 0,1 Bitcoin para minha carteira, eu vi que essa transação 1235 foi o Márcio que transferiu para mim, então essa carteira é do Márcio, e aí eu consigo ver todo o histórico de transações pretéritos e futuros que ele venha fazendo nessa carteira, porque eu descobri que essa carteira é do Márcio. Então, não há privacidade. E, claro, tem que ter, dentro desse mecanismo, a prevenção de atividades ilícitas, como eu já falei, de mecanismo contra o combate ao terrorismo e lavagem de dinheiro, prover essa interoperabilidade com outros sistemas de pagamento e que traga elevada resiliência cibernética como qualquer infraestrutura crítica de mercado. O foco é no consumidor. Muitos colocam, mas o Drex é uma infraestrutura de atacado, então não vai ser de varejo. Eu costumo dizer o seguinte, essa dicotomia que muitos colocam atacado ou varejo, ela não faz sentido. E aí eu gosto de trazer uma frase do presidente do Banco de France, no evento lá no BIS Innovation Week, no começo de março. Ele falou o seguinte, o pessoal fala essa dicotomia varejo e atacado, não existe. Eles se completam. Varejo e atacado são duas infraestruturas que se completam. Nenhuma estrutura de varejo vai ser eficiente se não tiver uma infraestrutura de atacado por trás. E não faz sentido você construir nenhuma infraestrutura de atacado se não for para prover serviço de varejo na ponta. Então, é esse o enfoque, uma infraestrutura que permita às entidades regulatorizadas criarem novos serviços de varejo. Ela será uma plataforma permissionada, ou seja, não é qualquer um que vai entrar, somente instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central poderão participar dessa infraestrutura, e a ideia é que essa infraestrutura tenha múltiplos ativos financeiros. Claro que ela começa com a moeda digital do Banco Central atacado, os depósitos tokenizados e moedas eletrônicas, né, no caso das IPs, e a gente está começando aqui com um ativo no piloto, que é os títulos públicos federais tokenizados. Mas a ideia, uma vez superados os desafios tecnológicos, ela pode ser uma plataforma que permita ao sistema financeiro tokenizar, colocar outros ativos financeiros regulados dentro dessa plataforma. Então, aqui apenas para dar uma visão, assim, alguns colocam essa questão, essa é uma visão que a gente, inspirado no modelo do DeFi, essa figura foi do professor Robert Shaw, um paper do Federal Reserve, que ele mostra a inspiração, né? O que é a nossa inspiração. O modelo DeFi. O modelo DeFi é um modelo de finanças descentralizadas, ele tem camadas, né? Então, o Banco Central não é o foco dele oferecer serviços de varejo, os serviços de varejo deverão ser oferecidos pelas entidades reguladas, mas a ideia é que o Banco Central proveça camadas mais baixas de liquidação e de ativos, né, que estará provendo para o sistema financeiro, e a partir das demais camadas de protocolos, serviços de agregação, essas camadas possam ser construídas e desenvolvidas pelo setor privado, de forma a criar esses novos serviços. Claro, nós traremos, por exemplo, integrações, pontes com outras redes. O foco do Drex é não ser uma rede que ela imagina que ela abarcará todos os tipos de ativo, mas ela permitirá a integração com outras redes. E, por exemplo, e aqui eu gosto de dar um exemplo. Um caso comum de eficiência é o chamado delivery versus payment. O que é isso? A entrega mediante pagamento.
E o exemplo mais comum que eu gosto de dar para a população é o exemplo do carro. Que é você, quando a gente vai comprar um carro usado de outra pessoa, aí, mas, cara, me passa o dinheiro que eu te passo o documento. Não, me passa o documento que eu te passo o dinheiro. Então, sempre fica aquela desconfiança. A ideia é que a experiência que possa se ter isso é o quê? Eu estou comprando o carro usado do Márcio, beleza, acertamos os detalhes, vou comprar o carro usado dele, R$ 20.000. Ele vai lá no aplicativo do Detran, diz, eu estou firmando um contrato com a Aristides, me dando meu carro, R$ 20.000. E automaticamente, quando eu transferir os R$ 20.000, vai bater lá no contrato, que vai checar todas as condições estão corretas e tiverem, automaticamente passa o dinheiro para o Márcio e passa o carro para a minha propriedade. De forma que esses dois movimentos desses dois ativos ocorram de forma síncrona ou atômica. Atômica no sentido de que elas são inseparáveis, indivisíveis, trazendo maior segurança para esse tipo de transação. Claro, mas como isso será construído no futuro? Isso poderá ser construído, uma vez que eu tenho um DREX, que é essa rede de pagamento, e os DETRANs se organizem, por exemplo, e tokenizando a propriedade do carro e ter a sua rede própria, essas duas redes poderão se integrar através de pontes chamadas bridges, e assim trazer essa experiência da entrega mediante pagamento dentro de uma implementação. E aqui a ideia é de você ter essas camadas que os serviços possam ser utilizáveis e ter agregações de diferentes serviços dentro desse princípio de Open Finance. Mas para isso que a gente fala, é preciso testar, né? E testar, entender tecnologia. E para isso nós tivemos o Lift Challenge, temos agora o piloto Drex e também, ao mesmo tempo, o GTI Tokenização, que eu vou falar um pouco mais sobre eles. O Lift Challenge, né, foi uma experiência que nós temos chamado ao mercado. Em 2022, nós tivemos essa experiência com o mercado, perguntando, 2021, 2022, se o Banco Central emitir um edital, o que você acha que isso pode trazer de ganhos? Então, nós recebemos várias propostas e selecionamos 9 projetos que estão aqui relatados, né? E os principais casos de uso foi o que chamado pool de liquidez, né, para liquidez de moedas diferentes, de ativos diferentes. Um caso de uso proposto pela Visa e Microsoft sobre financiamento de pequenas e médias empresas. Nós tivemos vários casos de uso de entrega mediante pagamento do Santander, que é esse exemplo do carro. O exemplo do carro que eu falei foi um exemplo proposto pelo Santander. A Febraban propôs essa entrega mediante pagamento de ativos financeiros tokenizados, como é o caso do título público federal, e o mercado Bitcoin propôs essa mesma coisa, só que agora considerando ativos virtuais, ativos criptos, que nós colocamos principalmente dentro dessa perspectiva que nós já vimos à época do Banco Central ser o responsável pela regulação do mercado cripto. Tivemos um caso de pagamento do offline proposto pela GID, um outro caso chamado pagamento versus pagamento, que é isso, pagamentos transfronteiriços, proposto pelo Itaú, de um caso de uso utilizando meios digitais para pagamentos transfronteiriços entre Brasil e Colômbia. Um caso de internet das coisas, proposto pela TecBank, que era a ideia de você usar essa tecnologia para ter um smart lock para comércio eletrônico, uma vez que eu fizeria uma compra, essa compra seria entregue no smart lock, eu já tinha pago com o meu digital, mas o dinheiro ficaria preso até eu chegar lá e abrir o smart lock e receber a compra. Nesse momento que eu fizesse isso, é que o pagamento iria cair na conta do vendedor. E um caso de uso de dinheiro programável, que é o dinheiro, nesse caso, é a programabilidade do dinheiro, que nesse caso foi incluída a finalidade, que é você poder ter um dinheiro com uma destinação bem específica, que não poderia ser usado para outra finalidade. No caso, aquele especificamente para financiamento de atividades rurais. E aqui a diversidade de players, né? Players tanto no mundo cripto, players de tecnologia, players do sistema financeiro, participaram dessa época do Lift Challenge. E como é que nós estamos aqui no Drex, né? No Drex nós estamos no piloto agora, não é produção. A ideia é que a gente comece a construir essa infraestrutura, tentar montar uma arquitetura tecnológica, porque nós temos um desafio grande que eu vou falar mais à frente, que é o desafio da privacidade. Para isso, nós temos 16 grupos participantes, cada grupo é liderado por uma instituição financeira regulada, mas em torno desse grupo tem mais de 50 empresas, bancos, IPs, cooperativas, fintechs e criptoativos participando. A ideia é que ter esse ambiente de cooperação, a gente colocando a plataforma, perguntando, pedindo para testar, vendo se o pessoal está enxergando algum problema, traz eficiência, traz ganho, porque nós temos alguns desafios tecnológicos, e o primeiro dele é esse, a privacidade. Como eu falei, no mundo cripto, por essa tecnologia, nós estamos utilizando a tecnologia de
chamada DLT, Distributed Ledger Technology. Ela não tem uma privacidade nativa, não tem uma privacidade aderente ao nosso ambiente regulatório, então a gente tem que montar uma arquitetura tecnológica, desenvolver uma tecnologia com outros parceiros que ainda não é madura, que ainda não é suficiente, para tentar achar uma arquitetura que possa ser aderente às necessidades regulatórias do Brasil. E, claro, que seja uma infraestrutura segura, alto nível de resiliência cibernética, né? E, para isso, no piloto, o escopo é bem reduzido. É um escopo de entrega mediante pagamento, utilizando a moeda digital do Banco Central, usando uma versão tokenizada de títulos públicos federais, né? Claro que, na verdade, o escopo é simples, mas esse tipo de transação dentro dessa arquitetura é mais sofisticado. Então, quando a gente fala de privacidade com esse mundo cripto, não, a privacidade para mandar o dinheiro tem a tecnologia A. Sim, nós já sabemos. O que queremos é a privacidade desse tipo de transação, de entrega mediante pagamento, do DVP. Quando a gente coloca para esses provedores de tecnologia essa privacidade da entrega mediante pagamento, eles ficam, realmente, eu não tenho solução ainda para isso aí, então estamos conversando para desenvolver essa tecnologia. Permitindo, assim, que as instituições possam testar essas arquiteturas, nós vamos colocar mais de uma para as instituições testarem e observarem, dar seu feedback, né? E de forma que, no final, que o uso desse serviço possa ser tão simples quanto fazer um Pix. Eu quero dizer com isso, você não tem que se preocupar no seu aplicativo no futuro, vou usar Drex ou vou usar Pix para fazer isso. Não, no seu banco vai ter uma experiência assim, transferir para uma pessoa, comprar um carro, comprar um imóvel. Dentro dessas opções, a sua instituição, que na hora de implementar essa solução para você, vai escolher o caminho, o trilho tecnológico que ela achar mais eficiente para fazer essa implementação, seja usando o Pix, seja usando a plataforma do Drex. A plataforma que nós escolhemos para esse piloto é o Hyperledger Bezo, não é acertar, vai ser a plataforma definitiva de produção, não, os testes dirão, né? E as razões que nós escolhemos foi isso, é uma plataforma compatível com um padrão chamado Ethereum Virtual Machine, que é um padrão que já é utilizado para justamente o desenvolvimento desses modelos na plataforma aberta Ethereum, mas, ao mesmo tempo, ela é uma plataforma, rede permissionada, quer dizer isso, eu consigo controlar quem entra na rede, de forma a garantir que só instituições reguladas participem. Ela é código aberto, ou seja, não é um código proprietário de nenhuma empresa tecnológica específica, tem uma comunidade que gere o código dessa plataforma, mas, ao mesmo tempo, eu tenho diferentes provedores de tecnologias que prestam serviços de suporte, de desenvolvimento nessa plataforma, trazendo concorrência e competitividade para o mercado. E, claro, ela tem mundo afora, alguns projetos em produção já. E quando eu falo agora, o nosso enfoque no piloto é esse. Quando a gente fala de soluções tecnológicas de maneira geral, nós temos um trilema, que é o seguinte: descentralização, privacidade e programabilidade. Ou seja, você não consegue atingir as três soluções ao mesmo tempo. É interessante que eu veja alguns modelos, e aqui, por exemplo, o Banco da Inglaterra, que está no seu escopo tentando pensar também na CBDC, mas o foco deles é pagamento instantâneo. Dentro desse trilema, o que acontece? Para garantir a privacidade e a programabilidade, eles pegaram e criaram uma infraestrutura centralizada. Então, o trilema é, eu não consigo as três condições ao mesmo tempo. Então, você consegue implementar soluções tecnológicas que implementem bem 2 deles, mas não implementam bem 3 deles. Mas, no nosso caso, acaba não sendo um trilema, acaba sendo um dilema. Por quê? Porque nós partimos da premissa de uma infraestrutura já descentralizada, que é uma estrutura DLT. Então, o nosso objetivo é qual é o arquétipo tecnológico que garanta a privacidade, aderente à lei de sigilo bancária, aderente à lei geral de proteção de dados, mas que entregue para o mercado, entregue para o sistema financeiro a programabilidade necessária para o desenvolvimento de novos modelos de negócio. É esse o enfoque, é esse o desafio do piloto que temos neste momento. Tá? Paralelamente a isso, nós temos um GT, um grupo de trabalho sobre questão de tokenização, que futuramente, claro, uma vez que você avance nesse passo, vai se discutir quais serão os próximos ativos tokenizados. Então, tem várias questões que a gente precisa endereçar dentro do processo de custódia, dentro do processo de emissão, registro de qualquer ativo, qual é a governança, não só sistemas financeiros, como até, eventualmente, de ativos financeiros, ativos não financeiros, mas que apenas estabelece mecanismos de simplificação de processos, reduzindo intermediação, reduzindo custos, mantendo as operações de formas íntegras, seguras, e que haja uma padronização dessas plataformas, haver essa conexão de mercado e aumento dessa interoperabilidade. Nosso cronograma, nós tivemos o Lift Challenge 2022,
Nós agora, paralelamente, estamos com o piloto e com o GTI tokenização, e o escopo do piloto ele irá até maio de 2024, né, até o momento do presente escopo, e a partir daí, com os resultados, nós anunciaremos quais serão os próximos passos. São muitos desafios nessas jornadas, né? Desafios de governança, estabelecer mais claramente como é que vai ser a governança da rede. No momento, nós estamos colocando uma rede de governança centralizada no Banco Central, mas a ideia é que, à medida que evolua, a gente repense como é que vai ser essa governança, estabeleça mecanismos de interoperabilidade, e aqui eu costumo dizer que a gente tem 3 desafios tecnológicos, como eu falei, a privacidade é o número 1. Depois dele, nós temos o número 2, que é a escalabilidade. Que a escalabilidade é o número de transações necessárias para o sistema financeiro brasileiro. E 3, que é a interoperabilidade, como é que essa rede vai conversar com outras redes. E para isso, nós temos que discutir regulação, usabilidade, segurança e principalmente como algumas instituições vão trabalhar com seus sistemas legados dentro dessa nova tecnologia. Por fim, aqui eu digo que o Drex não é um fim em si, ele é um início. O início de uma jornada que a gente vai encontrar desafios, entender passo a passo qual é o próximo desafio, o que é que a gente aprendeu, o que é que dá para fazer, o que não dá para fazer, de forma a entender, estruturar e prover um novo ecossistema que permita inclusão. E esse é o principal objetivo, ratificando mais uma vez, promova mais ainda inovação, competitividade para trazer inclusão financeira. E aqui, para fechar, na parte de inovação, eu gostaria de ratificar aqui um ponto da inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de novas tecnologias, DLT, IA, e assim por diante. Mas, na minha opinião, o principal componente da inovação são as pessoas. São as pessoas que trabalham arduamente, as pessoas que integram as tecnologias, vão passar, muitas vezes, por fases, e uma das principais fases é o vale da desilusão. Costumo dizer que é o momento que você pega uma nova tecnologia, que há muita expectativa sobre ela, mas você começa a usar na prática e entender o que é que dá para fazer e não dá para fazer. E esse é um processo fundamental, e aqui destacar o trabalho dos servidores do Banco Central nesse processo de inovação, que é passar por esses vales da desilusão, para que, passando por isso, a gente consiga entregar, muitas vezes, ao longo da jornada, soluções tecnológicas, no caso do Pix, do Open Finance, né? E aqui, no momento, eu estava comentando com os colegas da situação de momento que da operação padrão que os servidores do Banco Central estão fazendo, que é uma questão de pedir um reequilíbrio remuneratório com outras carreiras de Estado, né? E aqui eu gosto de esclarecer bem, o Banco Central sempre teve uma remuneração compatível com outras carreiras similares de Estado, carreiras jurídicas, assim por diante. E que aconteceu que, nos últimos anos, há uma assimetria, ou seja, essas carreiras passaram a ter uma valorização e o Banco Central não. Mesmo diante de todas essas entregas, mediante mesmo o reconhecimento internacional dessas entregas, sendo muitas vezes reconhecido como o banco central mais inovador do mundo. E é este momento e esse pleito que o Banco Central, que os servidores colocam, para a gente continuar tendo, primeiramente, a capacidade de atrair talentos, capacidade de atrair pessoas, com qualificação necessária para entender esses desafios e avançar nessa agenda. Porque se o Banco Central não tiver essa capacidade de atrair talentos, eu com certeza não teremos assim as entregas relevantes nos próximos 10 anos ou nos próximos 5 anos, como nós tivemos nos últimos 5. Até eu falo para um colega, se a gente montar os últimos 3 anos, nós não tínhamos Pix, não tínhamos Open Finance, não falávamos de Drex, não tínhamos nada. E avançamos todos esses últimos 5 anos baseado num trabalho que vem de 10 anos, por aí, de várias pessoas ao longo dessa jornada. E assim, para construir um sistema financeiro inclusive nos próximos 10 anos, né, podendo atrair pessoas extremamente relevantes, né, porque o Banco Central está com um quadro praticamente 1/3 do que tinha ao longo de 10 anos, uma organização que nos últimos 10 anos não entrou um novo funcionário. Quando eu falo isso, para muitas pessoas não acreditam, mas sim, no Banco Central, nos últimos 10 anos, não teve nenhum funcionário novo contratado. E com isso, claro, pessoas se aposentam, pessoas saem, e com isso o quadro de pessoal reduziu em 1/3. Então, esse momento é o momento que a gente coloca para a sociedade. Olhe com atenção essa jornada, olhe o futuro. Se queremos o futuro, nós precisamos investir agora, e isso passa por essa questão de pessoal do Banco Central. Então, agradeço aqui a oportunidade e fico aqui, claro, para esclarecer qualquer pergunta e questão que vocês tenham. Aristides, muito obrigado aí pela sua apresentação. Eu permito fazer um parênteses, como esse servidor do Banco Central, para comungar dessa preocupação aí, né, do Banco Central fazendo grandes entregas, mas com esse reconhecimento aí de valorização da carreira do profissional. Muito obrigado por enquanto, vamos aguardar as perguntas.
E agora, dando sequência, nós convidamos o Márcio Alexandre, da área de governança de TI e segurança cibernética no Cicobi. Márcio, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentá-los. Primeiramente, cumprimentá-los, agradecer aqui ao convite, parabenizar o Sistema Oceng pela organização do evento, cumprimentar o Aristides, pelo Aristides, o Banco Central, por conseguir trazer tanta evolução para o sistema financeiro, mesmo com tanta dificuldade. A gente reconhece as dificuldades, conversávamos antes da nossa reunião, e somos testemunhas oculares de como o Banco Central tem feito um excelente trabalho em trazendo robustez e inovação para o sistema financeiro, né? A gente tem acompanhado todos esses projetos de perto. Mas a ideia aqui é falar rapidamente sobre um dos projetos do escopo do piloto que o Banco Central vem coordenando, né? O piloto do DREX, que é o SFCOP, que é um projeto do qual eu tenho muito orgulho de estar coordenando, né, de ter ali convidados de demais sistemas cooperativos para exercer ali o sexto princípio cooperativo de intercooperação, conseguimos, né, nos unir em torno de uma iniciativa comum, e a gente vem tentando dar nossa contribuição aí. Então, a ideia é falar rapidamente sobre essa experiência, como é que tem sido, e aguardando e deixando para o final um tempinho para que sejam direcionados questionamentos dos participantes aí, tá? Então, enfim, o piloto do DREX, a gente tem um dos 16 projetos selecionados, que é o SFCOP, que é como o cooperativismo está atuando, né, nesse projeto de criação da moeda eletrônica brasileira, moeda digital, perdão, brasileira. É importante dizer que está sendo criada uma nova infraestrutura, com ela surgem desafios e novas possibilidades, e a gente, desde já, vem trazendo o cooperativismo para discutir quais são os benefícios, os impactos e as oportunidades para o cooperativismo. Por isso, o nosso interesse em participar e dar a nossa contribuição. O que é DREX, assim, a gente, só reforçando, boa parte já foi dito pelo Aristides, é o nome dado ao que seria a plataforma da moeda brasileira digital, né? Assim como eu costumo dizer, só que isso está em construção, então o que a gente pode estar discutindo hoje não necessariamente é o que vai virar realidade na frente, mas hoje eu faço paralelo ao SPB, a gente tem um SPB e por lá a gente faz TEDs, por exemplo, é uma infraestrutura do Banco Central num modelo super arrojado para a época, importante até hoje, mas por meio do SPB a gente faz transferências eletrônicas e uma série de outras transações que não são tão comuns. Então, eu tenho nesse ambiente transações que são feitas entre bancos grandes, que é o que a gente vai atacar, e tem transações do usuário final, do cliente final, que são de varejo. Então, é mais ou menos a mesma coisa que o DREX espera ser, só que trazendo novas possibilidades. Então, o DREX, que era chamada inicialmente de Real Digital, hoje, com esse nome, é uma iniciativa do Banco Central para a criação de uma representação eletrônica da moeda nacional, já muito bem explorada pelo Aristides, né, e que vem sendo testada inicialmente títulos públicos, mas a ideia é que a gente avalie todas as possibilidades dessa nova tecnologia. Quais são os benefícios que ela pode trazer para o sistema financeiro brasileiro e daí para frente explorar ao longo dos próximos anos essas possibilidades. Então, é lógico que possibilidades essas trazidas por uma nova tecnologia que se falou bastante, né, de 2017 para 2018, chamada de blockchain. Então, é uma tecnologia de DLT que vem sendo experimentada, é uma tecnologia que traz também outras perspectivas interessantes, como bastante resiliência, né? Os modelos tradicionais centralizados, eu tenho ali uma entidade, por exemplo, o Pix, a gente depende integralmente do funcionamento do Banco Central. Se o Banco Central tiver uma pane ou um problema em seu ambiente, é evidente que tem níveis de redundância satisfatórios, não tem tido problema, mas só para efeito conceitual, se eu tiver um problema no Banco Central, em sua infraestrutura, eu paro o Pix. Né? Num modelo descentralizado, em tese, com vários nós, a ideia é que, se um ou outro nó estiver sem funcionar, o sistema como um todo continua funcionando. Então, também já exploraram, o DREX é uma criptomoeda? Não. O que ele traz é as características trazidas por esse movimento de criptomoedas para o ambiente regulado, também já explorado pelo Aristides. Né? O que a gente tem? Lá eu consigo fazer algumas coisas nesse mundo de criptomoeda
que precisou se especializar justamente por andar, por operar num ambiente anárquico, de alto risco, de extremo risco tecnológico, por estar em mar aberto, ali sem nenhuma entidade central administrando, mas com reconhecidos benefícios do ponto de vista de novos modelos de negócio. A ideia é trazer isso para um ambiente regulado, identificando oportunidades e, com o passar do tempo, trazendo isso, certamente, como um benefício para a sociedade. Também é importante esclarecer, o Drex, pelo contrário, né, ele tem capacidades, a tecnologia tem capacidade de atuar sobre pagamentos, mas o Banco Central deixa claro a todo momento que o Brasil é muito bem atendido pelo Pix, então, ainda que seja possível, não faz sentido se gastar energia discutindo a adoção dessa tecnologia para meios de pagamento. Então, não é o foco, por isso que está sendo testado inicialmente nos públicos, por isso que se discute aí, o melhor exemplo mais didático, que é o mesmo que a gente usa aqui, tá, Aristides, que é a compra de um carro, né? Fazer ali a entrega mediante o pagamento, de aquisições descentralizadas. No exemplo do carro atual, eu tenho que estar presente com você normalmente no cartório, e com essa tecnologia eu poderia estar uma pessoa em um estado, outro em outro, e esse é um exemplo de novas possibilidades de trazer tecnologia. Então, não é a intenção ainda que, eventualmente, inevitavelmente, novos negócios digitais, a maioria dos negócios digitais envolvam dinheiro. Se envolve dinheiro, de alguma forma tem pagamento, mas não é a intenção, não é o dinheiro que vai estar no celular da pessoa para comprar pipoca ou ingresso de cinema, não é essa a intenção. Agora, por outro lado, traz inúmeros outros benefícios. Então, é confuso, é difícil de materializar para quem não está envolvido ali, mas realmente é entusiasmante ver o quanto isso, aonde a gente pode chegar. Claro que vencido todos os desafios apresentados pelo Aristides, destaque aí para a privacidade, que é o do momento. O CDBC é um movimento global, né? O Brasil ali está bem posicionado, e não temos dúvidas que, como foi o Pix, como tem sido o Open Finance, né? O Brasil vira referência mundial no assunto nos próximos anos, a gente não tem dúvida, mas nesse momento o foco do Brasil é muito mais testar essas novas possibilidades e essa infraestrutura, enquanto outros, como é já citado pela a China, é muito mais voltado para pagamento. Então, o que a gente percebe é que a maioria das iniciativas que acontecem pelo mundo estão mais voltadas para resolver questões de pagamento, não é o caso no Brasil. E o que é o piloto, né? É uma iniciativa do Banco Central para dizer, tá bom, tem uma tecnologia aí, a gente precisa experimentar, ele convida o mercado, né? Uma iniciativa também bem interessante, onde convida o mercado com a participação de entidades não reguladas, ou seja, a gente tem consórcios aí que envolvem grandes big techs, envolvem fintechs, envolvem infraestrutura de mercado financeiro, mas não são bancos, não são instituições financeiras. Claro que todos os participantes precisam necessariamente se estruturar num consórcio com uma instituição financeira, que é quem vai ter a interlocução com o Banco Central. No caso do SFCOP, a instituição é o Banco Sicob e eu como coordenador técnico. Mas, tirando essa questão administrativa, todas as decisões, toda a atuação do grupo tem sido feita de forma democrática, realmente de forma genuinamente transparente entre os participantes. Convidamos todos, o convite foi feito a todos os sistemas, via OCB, lá nesse caso. E qual a finalidade? Avaliar os benefícios, né, dessa plataforma, muita gente chama de DLT, ou blockchain, sem entrar no método desse debate, para discutir múltiplos ativos, e os primeiros ativos escolhidos basicamente ali em torno do título público. Alguns termos aí que são confusos também, mas acho que interessante destacar é que nós temos os primeiros tokens nessa rede, né? Eu tenho ali o Real Digital, que é a representação da reserva bancária. Hoje, os bancos têm uma reserva bancária junto ao Banco Central, e hoje, se eu fizer uma transação, todo dia eu faço com o Banco Central, débitos e créditos da minha reserva bancária, e com a digitalização dessa reserva bancária por meio da criação do Real Digital, que seria esse token, eu consigo fazer transferência entre instituições. Então, eu conseguiria, de alguma forma, transacionar com outra instituição financeira, supervisionada, sendo observada ali pelo regulador, mas diretamente, sem eu precisar
fazer uma transação direto. Então, o real digital é um token, é o mesmo real, mas voltado para transações entre instituições financeiras. Já o real tokenizado é quando essa instituição financeira pega parte dessa reserva e transforma em real eletrônico, vamos dizer assim, mas também real tokenizado. Aí esse tokenizado eu já poderia ter ali, eventualmente, em carteira de cliente, usado como garantia na transação, usado para operações, como exemplo, né, da aquisição de um carro. Então, quando um cliente toca no real digital, na verdade, está tocando no real tokenizado. Isso por questões até mesmo de legislação. Outro ativo relevante é o título público federal, que tem sido emitido e transacionado em instituições financeiras também para fazer a simulação. Ou seja, a gente não tem somente dinheiro digitalizado, eu tenho outros ativos digitais, né? Então, a tendência é que, gradativamente, a tecnologia avançando, o projeto avançando, a gente vai ver cada vez mais outros tipos de ativos sendo digitalizados. Nesse exemplo do Aristides, seria um automóvel. Em algum momento, o automóvel pode ser digitalizado, um imóvel pode ser digitalizado e transacionado nessa rede. Aqui, todos os participantes, também já citados, o nosso, né, contemplado pelo sistema AIDOS, CRESOL, Sicob, Sicredi, Unicred, ou seja, boa parte do sistema cooperativo brasileiro, né, pelo menos os principais sistemas, organizados em sistemas, estão juntos nessa iniciativa. E isso muito nos orgulha, porque pode parecer uma lista grande, né, Aristides? Mas, foram, se não me engano, ele pode me corrigir, mais de 50 projetos inscritos, tinha um pré-requisito para ser aceito, nós fomos aceitos ali rapidamente, assim, a gente ficou muito entusiasmado, mas muita instituição grande, muita instituição tradicional não entrou, não foi aceito, como algumas só foram aceitas na repescagem. Então, pode parecer uma relação grande, mas a gente está bastante feliz por conseguir dar a nossa contribuição para esse relevante assunto. Então, a SFCOP é uma iniciativa de intercooperação levada a cabo pelos principais sistemas cooperativos financeiros do país, que se uniram para participar e dar sua contribuição ali no piloto do DREX. E o seu quanto fica claro, mas o Aristides comenta lá atrás sobre um trabalho cooperativo ou colaborativo. Todos os bancos trabalham juntos, gente. É interessante, tem grupo de WhatsApp, então um chama lá, vamos fazer a transação aqui, estou com esse problema, quem está? A gente, por exemplo, conseguiu identificar alguns problemas, chegamos a abrir defeitos, vamos dizer assim, né, na própria plataforma do BES, selecionado, onde a gente compartilha com o Banco Central, olha, a gente teve essa dificuldade, a gente resolveu assim. Então, tem sido um trabalho muito colaborativo entre esses 16 participantes. Todo mundo quer ser o primeiro, mas também todo mundo contribuindo com todo mundo, né? Mas tem sido também uma experiência bem rica para os participantes. Aqui as etapas formais do projeto, onde a gente precisa fazer alguns testes para ir avançando no escopo do que o Banco Central espera, né? Aqui a gente passou por todas elas, praticamente todas, muito antes do prazo. Essa de 13 de outubro a gente finalizou ontem, tinha uma pendênciazinha, precisou resolver. Então, mas de uma forma geral, a gente está bem adiantado em relação ao cronograma. Algumas etapas foram todas cumpridas, inclusive quando fomos os primeiros a tratar. É engraçado a gente acompanhando na mídia, né? Eu trato muito com isso. Todo mundo quer ser o primeiro de alguma coisa. É o primeiro que fez a transação entre bancos, é o primeiro que fez entre um banco e uma cooperativa, é o primeiro que fez da cooperativa. Só que eles esquecem que todas as nossas transações foram realizadas por meio de um banco, né? Um banco que está estruturado em nosso sistema, e por conta disso a gente foi o primeiro, mesmo como banco, não só... Eles muitas vezes dizem, as cooperativas foram as primeiras, aí vem outro depois e diz, mas os bancos, fomos o primeiro banco a fazer. Não, quando a gente fala que a cooperativa fez a operação, quem fez foi um banco. Então, enfim, é uma curiosidade, a gente tem também se orgulhado do nosso desempenho no projeto. Mas, de uma forma geral, o cronograma recebeu até um adiamento ali, porque alguns dos participantes não conseguiram entrar na rede, tiveram dificuldades em sua infraestrutura, tiveram dificuldades em cumprir esse planejamento. Não é o nosso caso, a gente está em dia com todo o cronograma, por a gente não teria sido necessário ampliar o prazo. Agora, claro, tem os desafios principais ligados à privacidade, esses sim são desafiadores, a gente ainda não sabe, não está claro se as ações em curso serão suficientes, mas estão todos trabalhando em busca dessa solução. Então, a gente conseguiu bastante coisa. A gente foi o segundo nó a entrar na rede, né? O primeiro foi o Itaú, mas na sequência é uma agenda do Banco Central. Quando a gente conseguiu agendar, a gente conseguiu estar em segundo. Fomos os primeiros a emitir o real digital. Fizemos ali
transações com 2 passos, várias naturezas, né? O cadastro de carteiras, emissão, transferência, resgate do real digital, emissão, transferência, resgate do real tokenizado, liquidação de títulos públicos federais, tokenização em colocação direta ou em leilão, compra e venda de títulos públicos federais tokenizados. Então, todas essas etapas aí fazem parte do escopo que se espera testar e, em sua maioria, a gente já alcançou todas elas. Além disso, para além do escopo do projeto DREX, do piloto, o SFCOP vem discutindo os próximos passos para além, né? Quais os casos de uso que a gente pode imaginar sendo benéficos para o cooperativismo, né? Então, alguns deles a gente vem discutindo, temos várias frentes sendo debatidas, por exemplo, um pagamento programável, não é interessante apenas para o sistema cooperativo financeiro, mas todo o sistema financeiro, pagamento autônomo via IoT, né, dispositivos inteligentes, o empréstimo sindicalizado, que é uma grande necessidade do sistema financeiro cooperativo, né, que hoje está aí disponível para as instituições financeiras, mas para as cooperativas está previsto em lei, mas ainda não regulamentado. Então, tem sido também um assunto bastante explorado pelo consórcio para tentar ver o quanto esse projeto não poderia, de repente, ser um acelerador para o assunto, visto o benefício para os nossos cooperados, tokenização de cédula de crédito, tokenização de dívidas, garantias fracionadas, cashback em programas de benefício, tudo isso tem sido discutido pelo nosso grupo para identificar oportunidades. A intenção é que a gente escolha um desses casos para a gente avançar com eles e, em determinado momento, compartilhar os resultados com o Banco Central para ver se faz sentido para que ele seja escalado para todo o sistema financeiro. E isso numa rede secundária, né? A gente criou uma rede blockchain, DLT, ali entre os participantes do consórcio para fazer esses testes sem atrapalhar a agenda regulatória. Bom, aqui tem sido amplamente divulgado pela mídia, como a gente comentou, né? A mídia tem acompanhado bastante, tem sido dando bastante destaque a cada passo do projeto, né? Então, a gente já comentou o que a gente já conseguiu alcançar, né? A gente ficou muito feliz, a gente vê ali a estrutura dessas empresas, muitas instituições têm até empresas ou verticais dedicadas a digital asset, né? Não é o caso das estruturas das cooperativas, ainda assim, a gente vê o nosso time técnico se destacando em relação às principais entregas. Então, isso nos dá muito orgulho e a gente está certo de que, por meio da recuperação, a gente vai alcançar grandes resultados com esse projeto. Muito obrigado a todos pela atenção. A gente permanece aqui à disposição para eventuais dúvidas. Lúcio, se você me permite, eu gostaria de fazer uma correção ao Márcio. O Márcio está Pois não. citando aí a contribuição das cooperativas, não tem mais que CBDC, agora no DREX, mas a primeira contribuição do sistema de cooperativas ao tema moeda digital de Banco Central foi em 2018, com um projeto que o sistema estava participando com outras instituições, apresentando o uso dessa tecnologia para pagamento instantâneo de varejo. E foi um processo interativo muito importante em 2018, dentro do LIFT, de interações, de várias reuniões, e que mergulhamos a temáticas, implementações para usar essa tecnologia para pagamento instantâneo, e foi um aprendizado suficiente para entender, não, isso aqui dá um benefício, mas não vai ser suficiente para a gente que precisa, tanto que a gente não escolheu a tecnologia, escolheu a tecnologia do Pix, mas os aprendizados foram bastante relevantes para nós do Banco Central nos anos subsequentes, até termos a maturidade que temos agora para tocarmos a iniciativa do DREX. Então, corrigindo o Márcio, não, a primeira contribuição das cooperativas não foi agora, foi desde 2018 com a temática. Orestes, obrigado pelo reconhecimento. De fato, a gente tem muito orgulho desse projeto. Foi nessa oportunidade que a gente se conheceu. A gente tem fotos registrando momentos, como a primeira vez que o Banco Central falou para a gente sobre CBDC, a gente não sabia o que era sobre CBDC. A foto está aqui registrada para os anais, né? Um colega do Banco Central desenhando no quadro ali o que é CBDC. Espera aí que eu vou te explicar. Então, nem se falava nisso ainda, nem se falava em pagamento instantâneo, e a gente já estava ali tentando. Mas, de fato, obrigado pelo reconhecimento, Alexis. Márcio, muito obrigado pela sua exposição. Vamos agora, então, para passar aquela fase, né, das perguntas e respostas. O povo quer saber. Nós temos muitas perguntas técnicas, mas eu queria começar mais principalmente do Lucas Rocha, que a gente agradece a contribuição. Quero começar por uma bem prática. Como fazer para transformar o dinheiro em conta ou aplicação em DREX? Qual o prazo para essa operação?
Não tem prazo porque o Drex não está em produção, primeiramente. Nós temos o piloto. E a ideia é que nós estamos primeiro construindo a infraestrutura tecnológica para começar depois a discutir essa questão de experiência do usuário. E o nosso objetivo, como a gente passa, é que isso seja um processo transparente. Eu tenho que converter agora a minha conta. Não, você tem a sua conta, você tem depósitos tokenizados. Eles vão ser convertidos num formato diferente, que é o real digital, que é o formato tokenizado, para você fazer as operações, né? E até a nomenclatura, muita gente pergunta, Drex é a plataforma? É. Mas às vezes o pessoal usa Drex para fazer moeda. Sim, às vezes, como a gente, no dia a dia, costuma dizer, pega moeda de R$ 50, chama de onça, pega a moeda de R$ 10, chama de arara, aquela forma ali, tokenizada, muitos estão chamando de Drex também, é normal, mas é real digital. Então, a ideia é que você não tem que fazer essa operação. Eu tenho que converter. Não. A partir do momento que os casos de uso estiverem disponíveis, você vai fazê-los e, durante a execução desse caso de uso, a sua instituição automaticamente vai converter o formato para o formato tecnológico necessário para executar a operação, de forma transparente a ter essa experiência para o usuário. Ok. Márcio, por favor, descompartilhar a sua apresentação, por favor. Eu estou tendo dificuldades, eu já tentei aqui, não consegui, estou tentando resolver isso. Mas só complementando uma fala do Argir, tentando materializar, no exemplo citado de mais didático da compra de um imóvel, ou de um automóvel, eu imagino imagino a transação, eu entro no meu internet bank e tem lá a opção, vender o carro. Para quem? Eu coloco lá o chassi do meu carro e os dados do OLX. O OLX lá no banco dele vai acessar a funcionalidade do internet banco dizendo compra de carro, e lá vai aparecer, tem Márcio vendendo um carro. Então, muito provavelmente, as experiências elas vão ser distribuídas nas várias iniciativas ou gestões. Não necessariamente a gente passa por... E isso tudo por trás tem uma carteira digital, mas não necessariamente passa por criar funcionalidades ou carteiras a serem acessadas pelo cliente do sistema financeiro. Então, isso se discute ainda, mas, por enquanto, não é possível confirmar como é que seria. Bom, uma pergunta que tem correlação com essa do Lucas Rocha. O benefício do Drex é a possibilidade dos smart contracts. Considerando a plataforma utilizada, baseada na rede Ethereum, o Banco Central também pretende gerir as plataformas que rodarão os smart contracts? Desculpa, eu acho que eu travei. Sobre a gestão dos contratos, acho que Vou sobre a repetir, governança dos então. contratos. Vou repetir, Aristides. Está ouvindo agora bem? Eu estou ouvindo. Tá. Lucas Rocha pergunta, o benefício do Drex é a possibilidade dos smart contracts. Considerando a plataforma utilizada, baseada na rede Ethereum, o Banco Central também pretende gerir as plataformas que rodarão os smart contracts? Esse é um ponto que a gente ainda está discutindo ao longo do piloto, que é justamente a governança sobre smart contracts, né? Que de forma a permitir que as instituições possam desenvolvê-los, desenvolver esses smart contracts, publicá-los utilizados na rede, mas ainda não temos definido qual é essa governança dos smart contracts, mas a gente sabe que as instituições precisarão dessa governança estabelecidas para desenvolver os seus modelos. E aqui o modelo, por exemplo, que eu gosto de citar, diferente do carro, garantias de empréstimo. Então, por exemplo, a gente sabe que um dos componentes do spread bancário é a dificuldade de pegar garantias. Então, por exemplo, desse processo que eu falei, você dentro da plataforma começou a comprar ativos tokenizados, e você pode começar a comprar pedacinhos, né, 10, 20 reais. E aí você tem um conjunto de ativos, surgiu a emergência, quer fazer um empréstimo. Poxa, mas eu não queria me livrar dos meus ativos, estou rentabilidade boa, se eu vender agora, eu vou perder. Então, você pode fazer o quê? Você pode, através dessa tecnologia, dar esse smart contract, esses seus ativos como garantia. O smart contract lá da outra instituição de onde você pode tomar um empréstimo, não precisa ser da sua, pode ser até de outra instituição, de uma outra cooperativa. Ele pode bloquear onde eu tenho esse ativo, na minha instituição, de forma que esse ativo fica bloqueado, se eu puder vendê-lo, ele vai ficar como garantia. E quando eu terminar de pagar o empréstimo, é que ele está liberado para eu poder novamente transacioná-lo. E se eventualmente eu não pagar o empréstimo, automaticamente o ativo, dentro daquelas condições para definir esse contrato, passa da minha carteira para a carteira da instituição, tornando esse custo de recuperação de ativos praticamente ínfimo dentro desse processo tecnológico, reduzindo um dos componentes do spread. Uma outra pergunta também do Lucas, né, para o Márcio.
Considerando as cooperativas de crédito singulares, as vinculações junto às centrais e confederações, né, essa estruturação sistêmica, você acredita que futuramente o Drex atacado poderá ser centralizado nas centrais ou federações? É uma boa pergunta, mas assim, por natureza, o que eu imagino que não vai fugir muito disso, a rede do Drex será composta apenas por participantes, por instituições financeiras. Então, o primeiro passo, que é um pré-requisito hoje, né? Ela tem que ser alcançada pelo Banco Central. Não faz muita diferença, no nosso caso aqui, por exemplo, no Sicoob, não faria muita diferença a gente ter essa infraestrutura centralizada na confederação ou no banco Sicoob, ou ela distribuída em outras centrais. Não mudaria, os casos de uso seriam os mesmos, então eu não consigo imaginar que isso seria uma tendência. Nada impediria, mas a exemplo do Open Finance, por exemplo, quando a gente centraliza aqui, só no nosso sistema, houve uma economia de aproximadamente 10 milhões em apenas uma certificação, quando a gente centralizou toda a infraestrutura do Open Finance. Então, eu imagino que seria a mesma coisa. Se a gente descentralizar isso, para não ter nenhum ganho complementar, a gente só estaria perdendo a oportunidade de ter uma otimização aí dos investimentos. Mas, então, nada impediria, mas também eu não consigo imaginar isso como sendo um benefício. Então, a resposta seria não. Outro Lucas agora, o Lucas Alves Moreira, obrigado pela participação. Qual seria o impacto do Drex no IR? Seria do mesmo jeito como as declarações das moedas virtuais ou algo mais automatizado vinculado ao Banco Central? Eu falo do imposto de renda, no imposto de Aí é renda para você vai você. declarar hein? Aí é para você. O imposto de renda, assim, não muda nada, você vai declarar como se declara hoje, você vai declarar que tem uma conta com um determinado valor, vai declarar que tem CDBs que são determinado valor, vai declarar que tem títulos públicos federais determinado valor. O formato tecnológico não importa, o que importa aqui para a gente é a definição do ativo que permanece a mesma. Então, se o depósito é depósito, ponto, não muda se ele está no formato de registro centralizado ou se ele está no formato de registro descentralizado. Ele é o seu depósito, é o que você tem naquela conta e aquilo que você declara. Eu acho que é um bom ponto, porque sempre há inevitavelmente a correlação com criptomoeda, ou criptoativos, se entende essa iniciativa como uma iniciativa para investimentos. Não necessariamente é. Eu posso ter uma carteira que, por padrão, pode ser uma tendência que a carteira fique sempre vazia. Eu uso ela só para transitar recursos. Né? Vou fazer uma transação como a semelhante, como a que eu comentei mais cedo, eu converto real tokenizado para a carteira do Márcio, faço a transação e transfiro para a carteira do Aristides, mas eu não necessariamente precisaria acumular esse ativo por algum tempo nessa carteira. Mas se acumular, ela é real como completamente tradicional. E cabe também um comentário que a gente acabou citando aqui, a relevante preocupação do Banco Central de não trazer nada novo no aspecto regulatório ou de legislação, né? Tudo que a gente está sendo experimentado está acomodado nas regulações vigentes, né? Tem uma preocupação de não fazer nada diferente que não esteja coberto pela lei que já existe hoje. Então, nada muda sobre esse aspecto. Ok. Voltando ao Lucas Rocha, outra pergunta dele. O Bacen utiliza Hyperledger Bezo, rede permissionada, cujo consenso é prova de autoridade. Os nós, será somente o Bacen ou será compartilhado com as instituições financeiras? Gostaria que você explicasse um pouco a pergunta dele para o público, antes de mais nada, e antes da resposta. Porque, por exemplo, dentro da rede blockchain tradicional, existe como é que uma transação é aceita, né? Uma transação é submetida à rede, existe um mecanismo de consenso na rede, chamado prova de trabalho, que eu vou explicar no técnico, mas através desse mecanismo, a rede tem que chegar e dizer, não, essa transação é válida, essa transação não é válida, ela é aceita ou não é aceita. Então, esse é o princípio do blockchain. E que, claro, isso por si também traz um problema de questão de consumo de energia, ineficiência, prova de trabalho, que é um dos questionamentos em cima dessa tecnologia. Então, o pessoal já estima que, por exemplo, o consumo de energia para esse processo, é muito superior, por exemplo, ao consumo de energia de toda a Argentina. Todo o país da Argentina tem um consumo de energia inferior ao que se gasta normalmente nessas provas de consenso, nessa prova de trabalho. Já no nosso mecanismo, no momento,
nós estamos chamando a prova de autoridade, ou seja, tem aquela autoridade, quem é o emissor daquele ativo? É o Banco Central, então ele tem autoridade sobre aquele ativo. Então, quem diz que a transação é válida é ele, ponto. Então, isso traz muito mais segurança jurídica, traz mais eficiência, porque o consumo de energia reduz drasticamente, não tem todo mundo processar tudo, né? Esse é tão de eficiência de ecossistema. Então, nesse momento, claro, infraestruturas. É possível, claro, que quando tiver outros emissores de ativos, vão ter outros nós validadores, outras autoridades sobre aquele ativo. Então, por exemplo, uma instituição participante que emita o seu CDB no futuro, ele é a autoridade sobre o seu ativo, né, que ele emitiu, segundo a regra urgente, ele é a autoridade, é natural que ele seja autoridade para esse tipo de transação. Mas, evidentemente, como eu costumo dizer, inovação tecnológica é uma jornada. Isso aqui é que a gente está começando no momento, para trazer eficiência. Mais à frente, se a gente observar, a partir dos testes, da experiência, que a gente possa realmente ter um outro modelo com maior participação das instituições, que traga maior eficiência e segurança, as outras instituições, claro, evidentemente poderão ser nós validadores, baseado num arcabouço de governança que venha a ser definida. Mas, no momento, nós estamos trabalhando com prova de autoridade, onde o preceito é autoridade sobre ativo, valida a transação do ativo. Temos mais uma pergunta técnica, depois uma pergunta para caminhar para o final. Se foi avaliado o OpenShift como plataforma? OpenShift a gente já usa, assim, o OpenShift, ele, na verdade, não é um DLT, o OpenShift é uma outra tecnologia, né, de containerização e outras mais. Nós já usamos no Pix, ele é extremamente relevante, né, para quem não sabe, né, que nós temos uma infraestrutura totalmente duplicada, ativa, e usamos essa tecnologia. Então, se alguma coisa cai ou pisca no Pix, ninguém sente nada, porque automaticamente outra já sobe, assim por diante. Mas é outra finalidade, né? Claro que ela se conjuga, mas dentro do princípio de tecnologia de registros distribuídos DLT, né, dentro dessa programabilidade, com esse outro enfoque, nós analisamos Fabric, Corda e outras mais, e dentro do que a gente achou para as finalidades pretendidas, a que mais se adequava era o Hyperledger Bezo. Márcio aí? Não, só para dizer, a gente também usa praticamente padrão de mercado aí de soluções de alto desempenho e missão crítica. Então, é natural que tudo que a gente está falando aqui, não só no Sicoob, como nos outros sistemas cooperativos, ou mesmo no Banco Central, nas instituições financeiras, naturalmente, por trás ali tem uma tecnologia de containerização, seja ela OpenShift ou outra concorrente, que existem outras. Faz parte do escopo aqui, mas não é o cerne, né? Antes das considerações finais de vocês, uma perguntinha de curiosidade, Aristides. O Banco Central já divulgou, mas por que o nome Drex? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Por que o nome Drex, né? Porque, assim, foi nossa área de comunicação e, claro, aprovado pela diretoria colegiada, acho que seguiu a mesma linha do Pix. O Pix é pagamento instantâneo e o X dá o senso de conectividade, né? O X é o ponto de conexão, o X é o sentido de express, né? De agilidade. Então, isso veio do Pix. Então, dentro desse mesmo preceito veio o digital, real e o X, né? E o X de conectividade, esse princípio de que estamos construindo uma rede para conectar participantes, para dar maior agilidade, eficiência. Então, veio de digital, real, X, de express, desse senso de conectividade, baseado nesse mesma, né, mantra de preceito que veio o Pix. Ok. Aristides e Márcio, as suas considerações finais, por favor, para a gente encerrar. Aristides. Passa as honras. Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Sistema Seng para estar aqui compartilhando um pouco da experiência. Assim, acho que é importante esses eventos para a gente, né, colocar assim, as visões, esclarecer as dúvidas, porque é natural que em qualquer jornada de inovação sempre surjam muitas dúvidas no caminho, né? A gente consegue esclarecer algumas, mostrar principalmente o nosso caminho, que eu acho que é importante, que às vezes não vamos ter todas as dúvidas solucionadas, é claro, mas justamente mostrar, nós estamos aqui, nós estamos nesse passo e a gente quer tentar atingir esse objetivo dessa forma. Então, todo mundo tendo essa visão, né, do objetivo, onde queremos chegar, eu acho que fica muito mais fácil, né, criar esse ambiente colaborativo e de cooperação, para que assim a gente possa construir, porque
é mandato fundamental, né, no Banco Central criar a promoção da inclusão financeira. E essa promoção da inclusão financeira, a gente observa muito que as inovações tecnológicas, e aí o Finance, Pix, Drex, são um importante instrumento fundamental, caminho, para que a gente atinja esse objetivo da promoção da inclusão financeira e do bem-estar da nossa sociedade. E para isso sempre contamos com a parceria de todos os atores do sistema financeiro, nas contribuições, nas implementações, nas questões, porque isso aqui tem muita pedra para ser quebrada, e não vai ser o Banco Central sozinho que vai quebrar essas pedras, vamos ser todos juntos aqui trabalhando em prol desse bem-estar. Márcio, então, as suas considerações finais, e também gostaria que você abordasse o seguinte: as singulares, né, desse processo de exploração sistêmica, elas estão participando, chegando até vocês com sugestões, com retorno de andamento, como é que está funcionando isso internamente no sistema? Primeiramente, responder essa pergunta, na sequência eu finalizo. Nesse momento é importante dizer que é um projeto de piloto, meramente tecnológico. Até mesmo nas entidades de terceiro nível, terceiro grau, em muitos momentos as áreas de negócio têm sido pouco envolvidas, porque realmente os debates são técnicos, então não há sentido em envolvimento neste momento, nem espaço. Para vocês terem ideia, a gente está falando de vários sistemas cooperativos de grande porte envolvidos, mas na prática, no final do dia, a gente tem uma máquina conectada nessa rede, onde todos nós podemos mexer. Então, não é possível imaginar ser feito diferente. Então, neste momento, hoje não estão sendo criados novos negócios. Posteriormente, eu acredito que quando você passe a discutir oportunidades, passe a discutir novos negócios, novas possibilidades, é natural que no processo democrático de todos os sistemas, esse debate ele desça, né? Mas nesse momento é um projeto restrito às áreas de tecnologia, com o envolvimento de algumas poucas áreas de negócio para experimentar e contribuir com o Drex. Respondido, eu gostaria de agradecer novamente ao convite, dizer que é sempre um prazer, a gente sempre recebe o convite, foi muito feliz, a gente acha importante. Cumprimentar o Aristides, sempre muito legal encontrá-lo, a gente sempre encontra, são dois entusiastas aí, que não é o primeiro projeto, né, que a gente já trata junto. Reconhecer todo o desafio colocado pelo Aristides, a gente tem muito orgulho, né, do trabalho feito pelo Banco Central com toda essa dificuldade, não para, tem feito avanços importantíssimos, dos quais tenho muito orgulho como cooperativista de participar de todos eles. O Pix, a gente ali desde o primeiro momento, um sucesso. Open Finance, hoje a gente também, né, eu não sei se acabou não comentando, mas eu represento a OCB no Conselho Deliberativo, né, então o cooperativismo tem uma cadeira ali participando de igual para igual com todos os sistemas financeiros, né, a gente tem um voto, os grandes bancos têm um voto. Então, a gente também, fruto do reconhecimento do Banco Central sobre a relevância do trabalho que o Brasil vem fazendo, hoje já temos o orgulho de dizer que já há quem critique, mas já é a maior iniciativa de Open Finance do mundo, né? Uma das, certamente, benchmark, a gente começou ali usando referências internacionais, hoje a gente está querendo se livrar dos gringos, porque a gente já domina tudo, muito orgulhoso disso, e não tem dúvida que o Drex não vai ser um caminho diferente, né? A despeito de todas as dificuldades já tratadas aqui ao longo do debate, a gente sabe que vai encontrar um caminho e em breve teremos aí o sistema financeiro brasileiro ainda mais forte e ainda mais moderno. E, claro, inserido as cooperativas que têm um papel relevante nesse contexto. Obrigado. Aristides e Márcio, em nome do Sistema OSENG, nosso mais profundo agradecimento a vocês dois por essa participação, pelas apresentações, pelo esclarecimento, muito oportuno. Agradecemos também em nome do Sistema OSENG a participação de todos, né, que nos assistiram, esperando que esse webinar tenha contribuído para esclarecer e aprofundar o tema. E lembrando também que o conteúdo ficará disponível no canal YouTube do Sistema OSENG. Obrigado a todos, muito bom dia e até breve.